Oi gente, tudo bem? Hoje no nosso programa Leitura de Arquiteto eu trouxe uma HQ muito especial. Foi uma das melhores leituras que eu tive no ano de 2021 e por isso que eu trouxe ela, mas não somente por isso, mas principalmente por conta do tema dela, da forma como ela entremeia ou se entremeia na nossa profissão de arquiteto urbanista e muito invariavelmente a gente se esquece exatamente desse momento da arquitetura, né? Momento onde a arquitetura expressa a sua miséria, e a gente não se dá conta, não se preocupa muito com um glamour ou com uma obra já finalizada, né? E esquece o processo de construção dela, o que envolve a sua construção, a sua edificação, a sua transformação de um projeto arquitetônico em obra construída. A HQ em especial é o Alcazar, do francês Simon Lamouret, publicado pela editora Nemo, que é uma editora ligada à editora Intrínseca. É uma HQ muito legal. Vou passando aqui uns vídeos mais antes, aqui umas imagens da HQ, né? A forma como o Lamouret ele desenha, né? Até os desenhos são bem simples, mas a paleta de cores que ele usa é uma paleta de cores que se limita ao azul e os laranjas e variações deles, né? Bem interessante isso. Isso dá uma expressividade assim ao desenho, há uma força que às vezes um desenho muito colorido e a história se perderia, né? Ou então um desenho preto e branco, isso não ficaria assim tão marcante, né? Ele enfatiza muito alguns elementos, algumas formas através de poucas cores, né? E a história é bem contada aqui dentro, e os dramas dessa vivência de um canteiro de obras, desse prédio o Alcazar. Mostra do início da obra, lá do canteiro mesmo de obras, da limpeza do terreno até a sua finalização. A história gira em torno de alguns núcleos, algumas histórias, né? Primeiramente, ela abre com três personagens principais, assim, que vão levar a HQ quase até o final, a história deles, tendo eles como foco, que é o Mebob, o seu cunhado Rafik, e a esposa do Mebob, irmã do Rafik, a Salmar. Esses três vão trabalhar, vão ser contratados pelo encarregado da obra, o Trina, que é uma figura que roda várias obras ao mesmo tempo para poder se manter a sua família. E existe uma doença também, enfim, não fica muito claro, da esposa dele envolvida na história, né? Então você tem aí esses três personagens iniciais, né? O Mebob, o Rafik e a Salmar, vindo do interior da Índia, e indo para a cidade de Bangalore, onde a história se passa, né? E onde o Simon estava hospedado, passou um tempo lá na cidade de Bangalore e conseguiu retratar a vida caótica que é a cidade, e exatamente essa obra que estava na frente dele acontecendo e as histórias que estavam ali se desenvolvendo, né? Fica muito claro aqui nessa HQ as relações sociais, as relações religiosas e até alimentícias, né? Dessa miríade de povos diferentes ou de culturas diferentes que existem na Índia. As relações ficam assim, as diferenças entre castas, as diferenças religiosas entre grupos étnicos diferentes e até alimentares. Isso fica muito marcado aqui na HQ, como isso molda a sociedade indiana. Querendo ou não, esse Alcazar, a obra do Alcazar é um microcosmos da própria Índia, e o interessante é como essas relações se desenvolvem. E o mais interessante ainda é como essas relações são muito próximas a nós aqui no Brasil. Eu falo isso porque eu, por um tempo, quase 2 anos, eu fiquei tocando obra. Eu estava ali com quase 6 anos de formado, fui me furnar em obras, uma empresa, uma construtora, e tocar obra. Foi o momento que eu mais aprendi na minha vida. É um momento onde eu tive que, literalmente, pegar tudo que eu aprendi na faculdade, meus quase 6 anos de faculdade, e transformar isso em edificação, ou em edificações, em várias obras diferentes que eu trabalhei, né? E eu vivi isso,
né? Vivia essas relações sociais, essas diferenças sociais, essas hierarquias sociais, que ficam muito claras aqui na HQ, também nas obras que eu toquei, que eu executei, né, enquanto arquiteto urbanista. O interessante dessa HQ são, como eu falei, inicialmente são os personagens, né? Você tem ali o Mibob, o Rafik e a Salma como ajudantes de pedreiro, na menor escala hierárquica de uma construção, né? O início ali de carreira de alguém que queira seguir como pedreiro ou como peão de obras, né? Como eles falam aqui, como é o jargão comum que a gente usa em obras. Então você percebe como o salário deles é muito precário, as condições de trabalho são piores ainda, não tem, você esquece, nesse caso aqui, no caso da Índia, mas você esquece essa questão de equipamento de segurança, uniforme, capacete nem pensar, botina esquece, entendeu? Mal um cinto ali preso, uma estrutura muito mais precária ainda, que pode desabar, como acontece aqui num momento aqui do quadrinho. E a própria precariedade de vida dessas pessoas, né? Esse trio que se desenvolve quase pela HQ toda, eles praticamente moram na obra. Praticamente não, eles moram na obra. Eles saem do interior, não tem onde ficar, não tem condições de bancar nenhuma casa, um aluguel de nada, e acabam morando na obra porque é o mais barato. Em uma tenda precária. Tudo ali é precário, banheiro, onde faz comida. Então você percebe a fragilidade do ser humano perante uma situação dessa, né? As diferenças sociais, as explorações do trabalho, da mão de obra desqualificada, né? Ao mesmo tempo você vê a força dessas pessoas enfrentando essa situação, enfrentando seus algozes, né? O próprio Trina, que é o encarregado da obra, que sai vagando por várias obras ao mesmo tempo, é uma pessoa que fica clara aqui na HQ, uma exploradora da mão de obra, né? Até segurando pagamento, né? Atrasando o pagamento do pessoal, e como essas pessoas encaram essa situação, né? Enfrentando o seu patrão, que não é o seu patrão, o patrão é o dono da construtora, que às vezes nem sabe o que está acontecendo aqui nesse caso, percebe que ele não está nem sabendo o que está acontecendo na obra, ele quer ver a obra pronta e ponto e acabou, né? E quem é o responsável para acabar essa obra e a qualidade da obra, né? E aí você vê exatamente as hierarquias. Os serventes e os pedreiros se remetendo ao Trina, ao encarregado, que ali conduz a obra como uma mão de ferro mais ou menos, né? Também em certos momentos ele é enganado, né? Passam a perna nele ou deixam ele em calças justas junto com o patrão, né? A quem o Trina se remete, né? E ele é o responsável da obra, ele é o cachimbo da obra, ou seja, a pessoa que leva fumo se alguma coisa errada acontecer na obra. Você vê ao mesmo tempo uma outra série de pessoas que giram em torno dessa obra, que são os fornecedores de materiais. Aqui no caso aparece o Ganesh, que é um fornecedor de mármore italiano, e que para ele o mármore tem que ser italiano, porque é italiano, por causa do status de ser italiano, mesmo que um caso aqui, alguns funcionários dele falam, pô, mas o mármore indiano é tão bom quanto, e é mais barato, não, mas não interessa, não é italiano, né? E há também uma figura interessante de um jovem engenheiro da obra, com muito pouca experiência, mal consegue entender às vezes uma planta, porque ele não tem o trato da execução de obra, de fazer projetos. Está muito preocupado em continuar seus estudos no seu mestrado, então não sabe se vai ali continuar estudando ou ganhando experiência em campo, em obras, né? E também ganha um pouco mais só do que os pedreiros, também o salário é baixo, né? Mas o sonho dele é terminar os estudos, né? E como também o fato dele ser engenheiro formado muda o status dele dentro da obra. Ele é a pessoa estudada, como diz o Trina para ele, você é o estudado. Então você não entende o nosso problema aqui da obra, das castas mais baixas, né, dessa hierarquia social. E eu vi e vivi essas diferenças hierárquicas e sociais.
Logicamente, a história que rola aqui no Alcazar não é igual aqui no Brasil, né? Mas há uma correlação ali, uma relação muito direta do que essa história aqui aponta e as coisas que acontecem em obras aqui no Brasil. As diferenças sociais são muito claras também, né? Eu lembro, por exemplo, de peão levando marmita de casa e a marmita estragando. Naquele área está estragada, está azeda. Aí você, pô, pena do cara, você, não, deixa que eu pago a sua marmita. Né? Vou pedir uma para mim, eu peço para você também. Esquenta não. Então você, sabe, e o agradecimento do cara por você ter feito isso. Né? Ou então as histórias que são contadas no canteiro, as vivências, as vidas, as origens dessas pessoas. Alguns de origens humildes, sempre foram pedreiros desde mais novos, ou a família toda envolvida com isso, ou pessoas que por alguma razão da vida foi parar em obra para virar pedreiro ou servente de pedreiro. Então eu vi e vivi e vivenciei todas essas histórias, né, pegando todas as escalas, o servente novinho que acabou de entrar na profissão, ao encarregado, ou melhor, ao carpinteiro altamente experiente que estava se aposentando, cheio de úlcera na perna, de tanto ficar em pé, mas se aposentando com orgulho, porque o seu trabalho era muito bem feito, por sinal, eu peguei os carpinteiros muito bons. O seu trabalho era muito bem feito e era ele que conseguia, abaixo do encarregado, ver toda a obra em andamento e como que ela estava. Porque depois de carpinteiro, ou ele se aposenta, o pedreiro, né, o peão, ou se aposenta, ou se transforma em encarregado de obras. Porque já passou por todas as etapas. Do servente, a pedreiro, a armador, a carpinteiro, né, e depois a encarregado de obras. Como eu falei aqui, como está no título desse vídeo, é exatamente essa vida em obra. Você te apresenta a miséria da arquitetura, ou na arquitetura, ou da arquitetura, que todo o glamour que nós temos relacionados à profissão, de publicações, premiações, de obra terminada, linda, brilhante, brilhosa, né, toda feita em vidro, ela não mostra. É exatamente esse povo invisível do canteiro de obras que não está expresso em momento algum na sua arquitetura. A gente esquece dessas pessoas. Esquece que seu projeto, para ficar em pé, não basta você só desenhar ou plotar seu projeto via um programa CAD ou BIM dentro de uma plotadora, ou mandar um arquivo em PDF ou Revit ou BIM, né, para o seu cliente, e dali ela vai nascer sozinha, ou só precisa ficar regando todo dia, que ela brota do chão. Não. Tem toda uma miríade de pessoas envolvidas que vão transformar o seu projeto, o seu papel desenhado em obra construída. A arquitetura, enquanto papel desenhado, é projeto arquitetônico. Ela vira arquitetura depois de obra construída. Né? E ela, para ser construída, precisa de mão de obra, de gente, de pessoas construindo. Enquanto não se mude isso. Enquanto robôs não tomem conta das construções e executem as obras sem precisar de uma mão de obra, do ser humano, por exemplo. Mas enquanto há a necessidade da mão de obra do ser humano, essas relações sociais vão estar sempre ali presentes, fazem parte da sua arquitetura. E é sempre bom sempre também lembrar disso. A sua arquitetura não nasce só de você, não nasce somente do seu traço, não nasce ali do seu croquis original somente. Ela precisa de gente para construir ela. E, em geral, essa gente é invisível. E, em geral, eles são miseráveis na situação social que nós temos no nosso país. Né? Então é sempre bom lembrar isso. Sempre na hora que você traçar, eu sempre falo, quando você começa a trabalhar com obra, você tem uma noção muito clara do custo do seu traço. E esse custo inclui as pessoas. Né? O valor que se paga a essas pessoas para executar a sua obra do jeito que você quer. Ou dentro das possibilidades daquela obra. Gente, eu acho que é isso. Eu recomendo, quem tiver a fim de comprar essa HQ,
ela é um tanto arrastada assim na história, não tem aventura, não tem ação, mas para quem conhece obra, vai se identificar muito bem, ou teve experiência com obra, vai se identificar muito bem com essa HQ, tá? O Alcazar, publicado pela Nemo, desenhado e escrito por Simon Lamouret, é um HQ lançado em 2021, tá, gente? Recomendo fortemente. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, a gente está aqui sempre esperando essa troca com vocês. Falou? Valeu!